Bom, vamos lá, gente. Dando prosseguimento à resolução das questões, resolver uma questão aí do Karl Marx, tá? Uma questão bem tranquilinha, tá? Que pergunta o seguinte: de acordo com a sociologia do Karl Marx, prestem atenção, vocês que estudam muito, né? Que às vezes você confunde lá o Karl Marx com o Emile Durkheim ou com o Max Weber, ou se você estiver estudando filosofia junto, você pode confundir com algum outro filósofo. Então, quando aparece o nome, cara, Karl Marx, Emile Durkheim, é, Rousseau, Kant, algum filósofo ou sociólogo, é sobre esse cara que está perguntando, tá? Não é para confundir. Então, segundo Karl Marx, o cotidiano da maioria das pessoas nas sociedades capitalistas modernas é determinado pelas. Vamos lá, então. Primeira, então, viver na sociedade capitalista, para a maioria das pessoas, segundo Karl Marx, é, é uma vida determinada pelas imposições do capital, que mercantiliza as relações entre as pessoas, desumanizando-as. Essa está correta, tá logo de cara. Então veja, o Marx está pensando que a nossa vida, o nosso cotidiano, pelo menos a maioria das pessoas que pertence à classe que vive da venda do seu trabalho, o nosso cotidiano ele é resultado de uma imposição do capital, porque eu tenho que vender minha força de trabalho. Tá? E quando eu vendo minha força de trabalho, a relação que eu mantenho com as pessoas é uma relação mercantil, de compra e venda. Então eu estou trabalhando aqui agora. Claro, acho que eu não estou recebendo por esse trabalho aqui, não estou, né? Mas enfim, se eu estivesse recebendo, é uma relação mercantil. Recebo em troca do tempo de trabalho um determinado valor. Isso me desumaniza num sentido objetivo, cara. Desumaniza por quê? Porque é uma relação entre coisas, entre capital e entre trabalho. Não leve no sentido moral da palavra, no sentido pejorativo. Não é desumano aqui por quê? Porque não é uma relação humana. A relação humana é a relação que eu mantenho com os meus filhos. Ainda é. Talvez no futuro não seja mais. Mas é nesse sentido que você está falando. Desumano porque é relação capital-trabalho, cara. Não tem jeito. 2. Por que está errada? Vai dizer que é livre-arbítrio, que o nosso cotidiano é livre-arbítrio, já que as pessoas têm liberdade de escolha frente aos desafios da vida. Não que as pessoas não tenham liberdade de escolha, mas é uma liberdade imposta também pelo capital. Porque se você não tem capital, logo você não tem liberdade. E se você levar essa afirmação de que o livre-arbítrio predomina, então o pobre é pobre porque ele escolheu livremente ser pobre, e o rico é rico porque ele escolheu livremente ser rico. E não é assim que funciona. No mundo real, velho, não é assim que funciona. As determinações da estrutura da sociedade, as imposições, vão muito além da nossa vontade, né, cara? Não é uma vida vivida 100% no livre-arbítrio, tá? Por isso que tá errada. Terceira aqui. O cotidiano é determinado pelos sentidos que os indivíduos atribuem às suas ações, pois as pessoas pensam de maneira diferente. Tranquilo, as pessoas pensam de maneira diferente. Agora, não depende do sentido que eu atribuo à minha ação. Porque no final do mês, você trabalhou, você vai ter um salário determinado, independentemente do sentido que você atribuir aquilo, né? Eu vou atribuir um sentido positivo ao fato de você ganhar uma merreca de salário. Isso não vai fazer com que você ganhe mais, o valor é o mesmo. Então é uma imposição do capital e não um sentido que o indivíduo atribui. E por último, solidariedade orgânica, pois as pessoas possuem funções específicas dentro da sociedade. Se você estudou mais profundamente a sociologia, você vai ligar isso aqui,
solidariedade orgânica a um outro sociólogo, que é o Émile Durkheim. Você já descarta. Assim como você já teria descartado aqui, ó, sentido que o indivíduo atribui à ação ao Max Weber, que é um outro sociólogo. Mas se você não lembra, é só pensar um pouco, cara, né? Porque aqui o Marx está falando, ó, pessoas exercem funções diferentes, funções específicas dentro da sociedade, beleza. Mas isso não significa necessariamente que você tenha vínculos de solidariedade. Tá? Então, para o Karl Marx, seria essa primeira aqui. Tranquilo? Então, essa é a questão mais tranquilinha de fazer.